Muito bem, meu Brasil. O que você conhece sobre o cangaço? O que você já ouviu falar? Eu sei que você já deve ouvir. É Lampião, é Maria Bonita, é Canudos, é Conselheiro, e é isso que tu sabe, né? Você então tá mais sabendo até do que eu. Eu é que não sei nada, e meu amigo Eduardo Bueno, que já me definiu como um grande ignorante, como um imbecil, acho que foi assim que ele me chamou na minha aula com ele. Ele falou: você tem que conversar com o Roberto Santos para saber um pouco sobre esse mundo à parte, que curiosamente a gente não aprende na escola, né, Roberto? Tudo bem com você? E aí, Fábio? Rapaz, é um dos grandes problemas que nós temos. O ensino do cangaço nas escolas se resume a uma fotografia de 11 cabeças junto com chapéus, com duas máquinas de costura, que é aquela famosa fotografia da Grota do Egito. Eu já vou mostrar porque o pessoal já vai lembrar que tem nos livros de história. Todo livro Isso. de história tem. Essa que Bota está mais aqui na pertinho, foto. bota mais pertinho. Deixa eu ver, deixa eu Ó, ver. Isso aí, ó, assim. ó Perfeito. o Lampião aqui, ó. Olha só. Lampião, a Maria Bonita, ó. São os dois mais conhecidos, né? Isso. É. Essa... Aqui, essa fotografia, inclusive, é um original, tá aqui, inclusive, o nome das cabeças que estão Como aqui. assim original? Original em que sentido? Original. Nós, pesquisadores, nós trabalhamos essa ideia de originalidade quando é uma fotografia feita a partir do negativo na época que aconteceu os fatos. Porque cópia da cópia da cópia da cópia tem muitas. Então, assim, a gente define como original quando ela é feita diretamente do negativo para o papel. Essa é uma delas. Uau! Essa cópia ela foi feita, tá? Tem a data aqui, 2/8/1938, tá aqui. Que loucura! A data 38. Para não. Então, assim, a maioria dos estudantes, que inclusive eu sempre debati isso. Eu sou professor, tenho 21 anos de sala de aula, 21 anos de sala de aula, e não sou de história, porque o pessoal pergunta logo: professor de história, porque, como eu tenho um canal, né, o Cangaço na Literatura, que só fala de cangaço, mas não só cangaço, mas a história de um modo geral, Canudos, como você bem definiu, a seca. Inclusive, o programa de hoje é sobre São Paulo, que é o antes e depois nas fotografias de Militão Azevedo, que foi um dos grandes fotógrafos do século XIX. Eu fui a São Paulo, fiz as fotos de antes e depois. As pessoas só conhecem essa fotografia e um resumo sobre Lampião, e muitas vezes distorcido. É tanto que eu vejo muita gente achar que só existiu Lampião como cangaceiro. Isso já é o extremo da ignorância, achar que só foi Lampião cangaceiro, só existiu ele. Existiram mais de 1.200 cangaceiros na história, para você já por cima. Assim. Uau! E o cangaço não começou com o Lampião. E o filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, é ficção. Pronto. São três coisas, porque o filme mais conhecido mesmo é O Cangaceiro, que ganhou Cannes, foi um grande épico, em 1953. E muita gente até hoje acha que o Capitão Galdino, que é o personagem do filme, é real. Então, o cinema distorceu o cangaço, o ensino em sala de aula distorceu o cangaço, e pesquisadores mesmo, assim como eu e outros sérios, nós tentamos ao máximo trazer a história do cangaço como acabamos definindo a história geral do cangaço. Nós não temos livro de história, história geral do Brasil, que conta desde a chegada dos portugueses, povos pré-colombianos, sei lá, de tudo, até os dias atuais, a política, a economia. Eu defino a história geral do cangaço, inclusive é um dos livros que eu estou escrevendo, a história geral do cangaço, justamente como um livro didático para as pessoas que estão começando com o tema. Uma coisa é pegar um livro, como eu escrevi, foi meu penúltimo livro, Zé Baiano, foi um cangaceiro, especificamente sobre ele. É um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que ter uma carga histórica. Olha aí. Aí eu morro. Que homem preparado, olha aqui, tá vendo? Olha que danado. Olha, esses que estão atrás foram os que mataram, foram civis que mataram o Zé Baiano. Olha. Então, para se entender a história do cangaço, o Zé Baiano especificamente, olha o hábito de estar cheirando o livro. Você tá doido. Tem que inventar um perfume, meu amigo, disso aí para a gente passar e ter esse cheiro. Livro Fleur de Livre. E ele é perfumado, o seu livro. Mas você, quando você fala da história do cangaço, ela tem
ela começa onde? Em que momento que essa história do cangaço se inicia? É bem isso aí. Vamos frisar nisso. História geral do cangaço. Porque aí nós começamos, tipo, do marco zero, do ponto zero dessa história, até o que está acontecendo hoje. Será, por exemplo, será se o cangaço começou com Lampião e acabou com a morte de Corisco, que era o braço direito dele, que era um dos cangaceiros, foi um dos cangaceiros mais conhecidos, como muitos definem, chegam a dizer que Lampião criou o cangaço. E Corisco, depois da morte de Lampião, o outro cangaceiro, Corisco, ficou 2 anos ainda na ativa. Lampião morre em 38, Corisco em 40. Então, muitos dizem que com a morte de Corisco acabou o cangaço. Será se o cangaço acabou mesmo em 1940? Será se começou mesmo com Lampião em 1918 para 1919? Aí é onde estão as perguntas. O cangaço é extremamente mais extenso. Existe um pesquisador, que deixo bem claro aqui, que é um... Se eu posso dizer para mim assim, dentro do meu contexto, dos meus centenas, milhares de livros sobre o cangaço, para mim é o melhor e maior pesquisador hoje vivo do cangaço, que é Frederico Pernambucano de Mello. É um dos maiores pesquisadores, ele conheceu vários cangaceiros, ele escreveu diversos livros sobre o tema, inclusive um dos livros mais importantes da história do cangaço, que é a Estética do Cangaço. Inclusive, eu comentei em off com você que existe uma linha de estudo sobre a estética do cangaço, e ele também escreveu o livro que, na minha opinião, é o livro mais importante da história do cangaço, que é a Guerreiros do Sol, da década de 80, que, inclusive, ele traz um estudo da sociologia dentro do cangaço, porque isso é praticamente inédito. Então, o Frederico disse para mim em entrevista, uma entrevista longa lá no meu canal, de 2 horas, uma entrevista... O pessoal diz assim, olha, a gente tem 10 minutos, daqui a pouco já passou 2, 3 horas, como foi com Peninha. A entrevista com Peninha foi assim. E 2 horas depois de entrevista, o Frederico solta a pérola. Ele diz, olha, o cangaço é uma criança de 5 séculos. E aí eu comecei a matutar isso. Por que 5 séculos? Porque nenhum movimento dentro da cultura não brasileira apenas, mas mundial, porque esse movimento do banditismo é um movimento mundial, não é um movimento tipicamente nordestino, cangaço aqui. Existe um pesquisador também, que eu faço um paralelo com o Frederico, Eric Hobsbawm, que ele escreveu Bandidos. Ele pegou todos os países que ele teve conhecimento, que ele pesquisou, e percebeu que existe uma linha paralela entre os bandidos mexicanos, com Pancho Villa, com Lampião, com Louis Mandrin na França, no Japão, outros que agiam lá. Então, ele fez esse paralelo. E, nesse momento, comecei a pensar, e será que o Frederico está enganado? Nesse momento. E aí eu fui estudar Peninha. Né? A gente falando de Peninha aqui, fui estudar o Peninha. E num dos livros dele, que inclusive não é fazendo coisa não, porque realmente estava aqui perto, essa coleção maravilhosa, incrível, e num desses livros aqui, que é justamente o que eu mais gosto dessa coleção, Náufragos, Traficantes e Degredados. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes desse momento inicial da chegada dos portugueses aqui, que justamente esse grupinho aqui, os degredados. Quem eram esses degredados? Eram pessoas que eram levadas para regiões que eram, no caso da colônia portuguesa, por exemplo, algumas africanas e aqui no Brasil, que era a maior colônia portuguesa, e eram deixados aqui para pagar seus crimes. Ou seja, ele não ia ser enforcado lá em Portugal, mandava ele para cá como degredado para ficar aqui. E o nosso primeiro degredado chegou com Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. E o que foi que o Pedro Álvares Cabral fez? Deixou ele aqui e foi embora. E disse assim, ó, tu fica aqui para ver, entender a cultura local, saber a geografia, e aí depois a gente volta e você diz para a gente. E deixaram 2, um foi comido pelos índios e o outro ficou, que é o Alfonso Ribeiro, que está descrito na carta de Caminha. Está lá, Alfonso Ribeiro, foi deixado aqui. O Américo Vespúcio chegou aqui 1 ano e 8 meses depois
E aí, no meio daquela indiarada toda, tava lá um branco. E disse, o que tem um branco aqui? Sem conhecimento nenhum. E esse branco pegou, foi levado a bordo, e ele narrou tudo o que conheceu sobre a cultura local, que ele passou esse 1 ano e 8 meses. E aí o primeiro best-seller da história foi escrito, que é o Mundo Novo, que inclusive o Peninha fez toda a catalogação e estudo desse livro e lançou. O livro é incrível, que é o livro do Américo Vespúcio. E aí onde é que eu quero chegar? O primeiro brasileiro, o primeiro que pisou os pés, que morou aqui, europeu morando aqui, era um bandido. Ele foi um bandido. Ele estava preso lá em Portugal, veio degradado para cá, tal. Não que ele seja o primeiro cangaceiro, mas aí o que acontece? Outros degradados que vieram para cá montaram grupos, atacaram cidades fortes portugueses, franceses, principalmente em Pernambuco. Houve o ataque no século XVI de um grupo de degradados, acompanhado de índios, montando esse grupo, armado, bem a estilo dos cangaceiros mesmo, a cidade de Igaraçu. E ele é extremamente descrito na literatura, esse ataque. Cara, 1570 e alguma coisa, da época de Duarte Coelho. E aí você começa a estudar e ver esses movimentos, ver esses acontecimentos já no século XVI acontecendo. E aí você passa o século XVI, século XVII, aí você entra os holandeses, aí chega no século XVIII, para ser mais exato, em 1772, surge dentro da literatura oral o primeiro cangaceiro, que é o Cangaceiro Cabeleira, que é o meu próximo livro. Já está pronto. Próximo livro é o livro Cabeleira, que é a história desse Marco Zero. Então, nada, para você ver, para chegar no Cabeleira, esses grupos armados que se formaram no sertão nordestino, já que o cangaço é um movimento tipicamente nordestino. Qualquer movimento, depois eu posso falar até do que diferencia esse banditismo nordestino com de qualquer outro lugar do mundo, que é importante. Mas o Cabeleira ele surge mais ou menos nessa data, 1872, onde ele é descrito em 1773 no ataque que ele faz a Recife. Com o fim, a Companhia das Lindas, os jesuítas acabaram sendo expulsos e foram tirados, a Companhia de Jesus foi extinta, e aí estava um festejo lá em Recife, e o grupo desse Cabeleira, o famoso Cabeleira, ataca Recife. Foi a primeira vez que é narrado justamente um ataque de um grupo de cangaceiro dentro da história. E aí começou a me chamar a atenção há mais ou menos uns 10 anos, esse grupo do Cabeleira, e agora estou biografando ele, quer dizer, já terminei, só estou esperando os mapas chegarem. Quero mandar um abraço para o amigo Kênio, que está fazendo os mapas históricos. Se você perceber no livro Zé Baiano, eu gosto muito de mapas. Ele tem vou mostrar aqui agora. Olha aí, ó. Os mapas vai mostrando onde cada acontecimento, tem um mapa Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, e vai mostrando para você se situar, para você não ficar perdido. Agora, você falou disso, o Brasil, o primeiro brasileiro vindo da Europa era baiano, doido. Não, foi para Bahia mesmo, mas foi para Bahia. Foi para Bahia. Era ladrão. Então, o primeiro brasileiro que veio... Ih, eu tô maluco aqui, eu tô procurando os mapas, eu tô maluco. Respira. Vou falar de novo. Você disse que o primeiro português degradado que pisou aqui era um ladrão. Está falando do Cabeleira como um ladrão. Então, na verdade, o cangaço é feito por foras da lei, mas o Cabeleira, por exemplo, era uma pessoa má? Os cangaceiros são maus? O Cabeleira, ele era uma pessoa boa pelo lado da mãe. Antes de entrar para o cangaço, ele tinha toda uma influência materna, a mãe muito religiosa, e o pai dele era fora da lei. E o que é que acontece? O pai instruiu ele e chamou ele para acompanhá-lo no bando. Tanto que as trovas que eram cantadas no século XVIII falavam justamente isso, que a mãe deu contas, que é terço para ele rezar, e o pai deu uma arma para ele matar. Então, o meio forma o indivíduo.
Existe uma linha também de estudo que é a linha lombrosiana, de Cesare Lombroso, que ele estuda a questão do criminoso nato, onde ele alegava que você já nascia criminoso. E aí você tem o John Locke, que ele define que o homem nasce como uma folha em branco e com o tempo ela vai sendo preenchida, que é a lei e a regra da tábula rasa, que você é como se fosse uma bandeja rasa e ela vai afundando de acordo com o que você vai passando. Que é debatido, inclusive, em diversas academias, isso aí é interessante. E se encaixa, quando você lê aí no começo, eu faço um estudo sobre o Zé Baiano, dentro desse quesito, rebatendo a questão dos, como eu posso dizer, desses cangaceiros já serem criminosos natos. Primeiro, você já refuta o fato deles serem criminosos natos, porque nenhum cangaceiro, depois que deixou o cangaço, que foram presos ou que foram anistiados por Getúlio Vargas, eles não voltaram para a criminalidade. Se eles fossem criminosos natos, eles teriam continuado, ia para a cadeia, voltava e ia continuar sendo criminosos. Eles iam ser anistiados, iam ser criminosos novamente, ia montar outro grupo e ia para o crime. Não. O que leva uma pessoa a entrar no cangaço? Diversas questões. No caso do Cabeleira, influência, coação do pai. Isso aí você já tira de letra. E ele é enforcado com o pai. É o único cangaceiro na história que foi enforcado em praça pública. Foi ele, foi o Cabeleira. Ele foi enforcado no Largo das 5 Pontas, que só tem 4, lá no Recife, que é muito... só tem 4, o pessoal chama de 5. É porque tem um outro lado que parecia que tinha uma outra ponta, mas não tinha. Mas tinha um areal que foi construído patíbulo, né, a forca, e enforcaram ele em 1786. Para ser mais exato, dia 8 de março de 1786. E ele roubava o quê? Ele matava, com frieza, matou crianças, matou mulheres. Eles praticavam furtos, entravam nas fazendas. Por quê? Eles não podiam trabalhar. Eles não podiam trabalhar. Eles roubavam. Por que eles não podiam trabalhar? Porque eles eram procurados pela justiça, sim, pela polícia, por terem cometido crimes. Aí, quer dizer, você não vai poder trabalhar fazendo isso. Essa pergunta sua foi crucial para a gente entender o que leva uma pessoa a entrar no cangaço. Existem diversas questões. A mais comum é proteção que eles buscavam dentro desses agrupamentos, esses grupos armados. Ou seja, proteção para quê? Muitos deles cometiam crimes. Por exemplo, uma irmã... Vou pegar um exemplo. Eu vou falar de cada tipo e vou dar um exemplo. Falar os principais. O cangaceiro Ângelo Roque, da Costa, inclusive sou muito amigo da família dele, atualmente morando em Salvador. Ele entrou para o cangaço, não é que ele entrou para o cangaço porque fez isso. Ele cometeu um crime. A irmã dele foi abusada sexualmente por um policial. E ele foi atrás do delegado e pediu ao delegado: seu delegado, fulano abusou da minha irmã. O que é que eu faço? Aí o delegado olhou para ele e disse: abuse a irmã dele também. Ele botou isso na cabeça e disse: não, eu não vou cometer o mesmo crime. Ele foi lá e matou o policial. Aí o que foi que aconteceu? E essa história é real. Inclusive, o Ângelo Roque morreu agora não, entre aspas, em 73, ou seja, recente praticamente. Então teve muito tempo para contar as histórias dele na televisão, em jornais, em livros. Estácio de Lima, que ele trabalhava para Estácio em Salvador, no Nina Rodrigues, né? Ele contou toda a história dele e um dos livros mais incríveis, Estranho Mundo dos Cangaceiros. Até o título é bonito, Estranho Mundo dos Cangaceiros. É um livro incrível. E aí o que acontece? Ele matou o policial e começou a ser perseguido. Então, ele não podia ficar em casa porque ia ser morto. Ele não podia voltar para o mundo normal dele e estar na rua, ia ser morto. Então, ele acabou procurando o grupo de Lampião, contou sua história e entrou. Ou seja, essa proteção que ele encontrou, agora você ia ter 30, 40 homens extremamente armados, com bala, com munição, para protegê-lo, porque era um por todos e todos por um. Meio, né, é justamente isso que acontecia dentro dos combates, dos ataques, dos acontecimentos. E o que acontece? Outros cangaceiros entravam para o cangaço como meio de vida. O Lampião mesmo, ao ser perguntado por que ele estava no cangaço, ele disse: porque gosto. E aí fizeram outra pergunta: você pensa em sair do cangaço? E ele faz: doutor,
Se você tiver um negócio e tiver dando certo, você vai querer sair? Aí ele faz, não vou tocar meu negócio, né? Tipo uma padaria, eu vou tocar. Aí ele faz, então, para mim tá dando certo. Por quê? Porque eles tinham parceria com coronéis ricos. Eles cometiam... ele tinha justamente as armas eram fornecidas muitas vezes por coronéis. Até a própria polícia entregava, que era uma espécie, eu posso dizer assim para você, Fábio, um grande negócio. Era meio uma milícia. Na verdade, os cangaceiros, eles eram paramilitares mesmo. É tanto que eles respondiam por era capitão, por exemplo, Lampião. Em 26, ele recebe uma falsa patente de capitão no Juazeiro do Norte. Então, assim, para você ter uma ideia, eles tinham táticas de guerrilha dentro do sertão. Então, é uma bola de neve, porque nenhum cangaceiro surgia do nada. Tipo, agora eu estou aqui, eu quero virar cangaceiro. Sempre ia existir algum que ele ia se agregar, mesmo que depois ele virasse chefe de grupo. Voltando lá para o Cabeleira, entre o Cabeleira e o Lampião, quando eu falo Lampião, porque é mais fácil entender o cangaço a partir de Lampião. Eu sempre brinco com meus alunos que eu digo que Lampião é como o leite condensado, que é a nossa primeira droga, que você se vicia em doce com leite condensado e leite em pó. Leite em pó. Pega aqui uma coisa e tal. O Lampião é esse leite em pó. É o básico para se entender o cangaço. Porém, ele não é o arquétipo para se entender o movimento do cangaço. Porque se você coloca Lampião como arquétipo, você vai querer... Tudo que você for estudar, você vai estudar o Cabeleira. Você vem Lampião na cabeça e estrutura todo o cangaço do Cabeleira com relação a Lampião. E não era.